Shalom, amada igreja. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai Celeste, nesse momento pedimos a Ti, ó grandioso, que venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para podermos ver e ouvir tudo aquilo que Tu, ó grandioso, tem para falar conosco no dia de hoje. Pai, que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu, através do homem, ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos caminhar em uma única direção, que é a Tua, grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para todos sempre. Que assim seja, graças a Ti, meu Pai. Abra a Tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 32. Você que está do outro lado nos assistindo, nos ouvindo, abra sua Bíblia em Salmo 32. Pegue lá sua Bíblia, para que você possa nos acompanhar na leitura e possa estar ciente do que está sendo dito, para que todos nós possamos caminhar em uma única direção, que é a direção do paraíso. Salmos 32. O primeiro versículo nos diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. No primeiro versículo já diz tudo. Por que as pessoas gostam de apontar o pecado da outra? Por que as pessoas gostam de dizer quem vai ou não para o céu? A palavra nos ensina aqui que bem-aventurado é aquele que Deus perdoa o pecado, que Deus cobre todo o passado dele. Há muitas pessoas que dizem que só se é limpo quando para de pecar. Você só é limpo quando o Pai quer que você seja limpo. Na cruz, o criminoso, ele não deixou de ser criminoso para ir para o céu. Muito pelo contrário, ele morreu porque era um criminoso e mesmo assim foi salvo. Quem perdoa os nossos pecados não é pastor, não é irmão da igreja, não é obreiro, mas sim o nosso Redentor. E a palavra continua a nos dizer. Salmo 32, versículo 2. Bem-aventurado o homem que o Redentor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. O Pai, Ele sabe o que é certo e o que é errado. E bem-aventurado aquele que o Pai não imputa maldade nele. Quer dizer, bem-aventurado aquele que o Pai olha, não as ações, mas o que está por dentro. Que muitas vezes nós fazemos coisas errôneas no nosso agir, no nosso falar, coisas momentâneas que geralmente no nosso âmago não gostaríamos de fazer. Aí o Pai olha você por dentro. Ele não vê como a carne vê. Ele vê como o Espírito vê, como o Espírito ouve. E a palavra em Salmo continua a nos dizer. Versículo 3. Quando eu guardei o silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. A palavra diz que quando nós nos mantemos calados, não entregamos para o Pai aquilo que a luta que nós passamos, aquilo que nós recebemos de ofensas, de humilhações, os nossos ossos dentro de nós envelhecem cada dia mais. Nós nos apodrecemos por dentro quando não abrimos a nossa boca para pedir, Pai, misericórdia, para pedir, Pai, para ver os nossos inimigos.
Porque quando retemos o mal dentro de nós, nós nos apodrecemos internamente. E a palavra continua a nos ensinar como viver. Salmo 32, versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Disse eu, confessarei ao Redentor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. A primeira coisa que você tem que fazer é não encobrir nada que você faça, apesar que o Pai sabe o que você fez. Mas você tem que ser sincero quando você falar com o Pai. Você não tem que omitir nada do que você fez. Porque quando você omite, você não quer declarar que você é culpado. Porque somos culpados de todo o pecado do mundo. Porque nós nascemos do pecado. Nós nascemos de umas transgressões. Que desde o início, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva transgrediu as leis do Redentor. E a palavra continua a nos dizer. Salmo 32, versículo 6. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder achar-te. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Aqui a palavra diz assim: vós que sois santos, ora. O que é orar? É ajoelhar e fazer uma oração? Não, orar no hebraico significa conversar, falar com o Pai. Orar não é fazer uma reza, orar é conversar com o Pai, é expor o seu íntimo, o seu interior, para que o Pai possa compreender o que você almeja. E aqui diz, não é por rolar de muitas águas, como as pessoas falam, aquele irmão é cheio de unção, olha, quando ele ora até chora. A palavra diz, não é por transbordar de muitas águas que elas chegarão ao Altíssimo. Não é por você chorar que as tuas falas chegarão ao ouvido do Criador. Muito pelo contrário. Ele quer ver o sentimento da tua alma, o sentimento do teu âmago. E muitos choram na presença, como diz muitos crentes, ele chora na presença de Deus. Ele chora de hipocrisia, de fingimento. Ele chora porque é um artista, um ilusionista. Porque quando você chora com a alma, o choro sai diferente. O choro chama a atenção do Pai. O choro que sai da alma, a lágrima sai doce, não salgada. E a palavra continua a nos dizer. Salmo 32, versículo 7. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegre cantos de livramento. Aquele que o Pai toma conta. Ele anda pela terra sorridente. Por mais difícil que a vida dele esteja, ele está sempre contente. E muitas pessoas vão dizer, por que ele vive tão sorridente se a vida dele é só destruição? Sabe por quê? Porque ele reconhece o livramento que o Pai tem dado a ele dia após dia. Onde ele se aconchega? No esconderijo do Altíssimo. No plano espiritual. A tua alma regozija quando está de frente ao Criador. E quando estamos de frente ao Criador? Quando nos tornamos santos. E para ser santo, não tem que estar dentro de uma igreja. Não tem que estar dentro de um templo. Nós temos que ser como a arca da aliança, onde guarda o Altíssimo.
Porque a arca da aliança, ela não é um bem santo, ela é uma matéria. Santo é aquilo que habita dentro da arca. Santo é aquilo que habita dentro de nós. E a palavra continua a nos dizer. Versículo 8. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Aqui o Pai fala, olha, eu te ensino, eu te mostro e te falo como caminhar. Apenas com o meu olhar. O Pai, Ele fala conosco dia após dia. Ele, pelo teu olhar, sem abrir a boca, Ele nos mostra o certo ou o errado. E tem muita gente que diz por aí, Satanás não quer que eu fale a verdade. Satanás não quer que eu diga a verdade, por isso levanta pessoas contra mim. O Pai te mostra que você está errado. O Pai te mostra que você está fazendo coisas erradas e você não quer compreender. E você é um insano que continua caminhando por caminhos tortuosos. Aqui a palavra, o próprio Pai, Ele diz, olha, eu te ensino, eu te mostro e te falo o caminho que você tem que seguir. Qual o caminho que nós temos que seguir? De ser intolerantes religiosos, de sermos preconceituosos, de sermos racistas? O caminho que temos que seguir é o que o Pai tem nos ensinado. Ame uns aos outros como eu vos amei. É esse o caminho que temos que seguir. O caminho do amor. Que muitos, mas são muitos, são milhares, que habitam dentro dos templos religiosos que não conhecem essa fala, que não conhecem esse sentimento, porque julgam como se fosse juiz, condenam como se tivesse autoridade para condenar, porque a palavra nos ensina, vinde a mim como estáis, vinde a mim sendo gay, vinde a mim sendo lésbica, vinde a mim sendo ladrão, vinde a mim sendo prostituta, vinde a mim como estrupador. Mas o que as igrejas dizem? Se limpa, se converte, se purifica primeiro para vir até Deus. Ensinamentos errôneos dentro dos templos que passam para as ovelhas, que ensinam verdadeiramente a palavra do pastor e não a palavra do Pai. Ninguém tem que largar o pecado para ir para Deus. As pessoas têm que ir para o Criador, para que o Criador as limpe de todas as transgressões. E a palavra continua a nos dizer. Versículo 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, quer não tenha entendimento, cuja boca precisa de cabeça e freio para que não se segue a ti. Aqui, Deus ele nos fala assim, não seja como o cavalo e como a mula, que o pastor coloque cabresto na tua boca para te guiar para onde quer que ele queira, e não para onde você quer ir. Muitas pessoas querem fazer o bem, muitas pessoas têm o amor dentro de si, e aí entra numa igreja para ter o amor mais aflora, e os pastores podam isso, e diz, olha, aqueles que estão no mundo não vão para o céu, você que está aqui dentro vai, a nossa igreja vai subir. A ignorância do pastor e a ignorância do povo, que come esse esterco, essa lavagem que ele diz que é a palavra, que não é, leva o povo a um buraco profundo. Porque verdadeiramente a palavra de Deus, ela nos ensina o caminho da verdade, da luz e da justiça e do amor. A palavra do Criador nos ensina o caminho da misericórdia que muitos não conhecem.
E todos só querem condenar, mandar para o inferno, sendo que não tem autoridade para tais coisas. Pessoas vão e voltam do inferno dizendo que viu fulano e cicrano lá dançando ou queimando no fogo. Ninguém foi ao céu senão aquele que lá desceu. E está cheio de enganadores dentro dos templos religiosos, de se dizendo profeta, que foi no céu e viu coisas que ninguém viu. E a palavra continua a nos dizer. Versículo 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Redentor, a misericórdia o cercará. O ímpio tem muitas dores, quer dizer, o ímpio tem ódio dentro de si, que corrói a alma e corrói todos os órgãos internos. Por isso adoece, sofre. Mas aquele que tem amor no seu coração, por mais que ele esteja enfermo, a misericórdia divina o cobre. E as dores não são tão dolorosas, mas são suportáveis. Porque afinal todos nós somos carnes. E a nossa carne padece com o passar dos anos. Nós não envelhecemos, nós morremos a cada dia. Nós não nascemos para uma vida, nós morremos para uma vida, para nascer para Cristo. Aprendemos uma coisa: o mal só existe com a ausência do bem. A treva só existe pela ausência da luz. A presença de Satanás na sua vida só existe pela ausência de Deus. Você tem que ver a qual distância você está do Criador. É como se olhássemos para o céu e víssemos o avião lá nas alturas. Você vê ele pequenininho, mas quando ele aterriza, ele é imenso. Mas você só vê ele imenso quando você se aproxima dele. Porque quanto mais distante você estiver dele, menor ele fica. Quanto mais distante você estiver do Pai e mais próximo das trevas, menos bênção você recebe, menos misericórdia você tem. Porque a partir do momento que você vê Deus longe, Satanás está próximo. E é por isso que a sua vida é um desconforto, um infortúnio. Porque tem mais Satanás perto de você do que o próprio Criador. Aprende uma coisa: quando nós lidamos com a vida do próximo, nós temos que nos dedicar para um amor incontrolável, com a essência da vida dentro do nosso ser, e que façamos com o próximo o que queremos que façam conosco. Se queremos ser maltratados, então maltratemos. Se queremos ser amados, que amemos. Porque esta é a receita para se ter uma vida plena. E a palavra continua a nos dizer, Salmos 32, versículo 11, alegrai-vos no Redentor e regozijai-vos, vós os justos,
E cantai alegremente todos, vós que sois retos de coração. A palavra diz assim, em Salmo 32, alegrai-vos no Redentor, alegrai-vos em Cristo, e regozijai-vos, vós o justo. Alegrar é estar com o coração feliz. Regozijar é uma alegria abundante que aflora como uma fonte de água viva, que por onde você for, você vai emanar esse regozijo de estar na presença do Pai. Mas a palavra diz, regozijai-vos, vós justo. O que é a justiça de Deus? É ser fofoqueiro? É ser avarento, ganancioso? É viver na luxúria e querer mostrar roupas novas todo santo dia? É querer se exibir dentro dos templos religiosos, desfilar como se estivesse numa passarela? Ou você se alegrar no espírito, na alma, numa alma bem vestida, com o manto de Cristo? É você se alegrar por ter o capacete da salvação? Por estar usando a espada? Por ser considerado pelo próprio Criador como cavalheiro, guerreiro da tua obra? E ele te imputar uma armadura que dados nenhum do inimigo possa penetrar? Regozijai-vos, vós justo, que sois separados. Aí eu pergunto para você, você se acha um separado? Você acha que você é separado do Pai? Você acha que você é justo e que foi encoberto com a armadura? A armadura que Deus dá é invisível. Só o Pai vê. Mas a armadura que você quer usar é aquela que o mundo está vendo. A armadura que você quer usar, você quer colocar na sua testa para quando você conversar com as pessoas vejam, Filho de Deus Altíssimo. Mas a armadura que você tem que usar, a palavra nos ensina que é se revestir de humildade. Não seja narizinho em pé dentro da igreja só porque você é casado com um pastor, é filho de um pastor. Ou porque você é pastor, ou porque você é obreiro. Porque independente do título que você recebe dentro de um templo religioso, você não é ninguém. Você não é nada. Você é um zero à esquerda. Porque quando o Criador levanta um pastor, não é para honrá-lo, mas é para honrar as ovelhas, o rebanho. Mas se o pastor é um infame, é um impuro, ele não honra o rebanho, porque o rebanho aprende com ele as coisas errôneas e passa para frente. Eu já vi tanta coisa absurda as pessoas falando, que nem parece que é cristão. Porque o amor, ele tem que ser essência. Você que se diz crente, você que se diz cristão, para você saber se você é verdadeiramente filho de Deus, se você está com a armadura de Deus, a primeira coisa que você tem que ser é humilde, de corpo e alma. A segunda coisa que você tem que ser é misericordioso. E a terceira coisa que você tem que ter é amor. Porque o amor é a essência de Deus. Porque Ele amou a sua obra de tal maneira que Ele entregou o teu próprio Filho
para lhe mostrar como Ele te ama. E você despreza esse amor, sendo arrogante, sendo fofoqueiro. E você ainda chega para as pessoas e diz, olha, isso não é fofoca não. Deus sabe que eu não estou fazendo fofoca. Se você mesmo disse que você está fazendo uma fofoca, porque quando não é fofoca, você não diz isso. Você conversa espontaneamente. Mas a partir do momento que você vai falar algo de fulano, já é uma fofoca. É melhor que se ande pela terra calada, para que o Pai apague milhões das suas transgressões. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que não é participante da ceia do Senhor, participe. Sabe o que é a ceia do Senhor? É comer o pão da vida. É se alimentar de Cristo e levar Cristo para as pessoas. É levar esse amor incorruptível que Cristo nos ensina para as demais pessoas. É caminhar sobre a terra na misericórdia. É isso que a palavra hoje nos ensina. A verdadeira bondade, o verdadeiro santo, é aquele que caminha sem ter medo de abrir a boca para dizer a verdade. É aquele que caminha com a presença do Pai. É aquele que caminha com autoridade celestial. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que não deixou seu like, deixe. Você que não fez nenhum comentário, faça. Se possível, puder compartilhar, compartilhe. Se possível, tocar no sininho, toque. Mas o mais importante de tudo, não é você se inscrever, não é você fazer comentário, deixar seu like. O mais importante de tudo é que você seja lavado, que você seja purificado, santificado. A minha intenção com esse canal é levar para você amor. É levar para você a existência do Pai. Esse canal tem a palavra. Mas se você entrar nele, você vai ver também que eu sou uma pessoa comum. Eu posto vídeos pequenos para que as pessoas vejam como eu sou no meu dia a dia. A santidade não lhe diz que você tem que ser superior a ninguém. A santidade diz que você tem que ser santo. Sei a diferença. As pessoas que excluem a outra só porque ela tem um vídeo no canal, separa dela, sai da presença dela, ela quer dizer que ela é mais santa que a outra. E essa santidade não é divina, é demoníaca. Perdão. A palavra nos ensina a viver bem na terra. Se você quiser viver bem aos olhos do Pai, seja santo, seja misericordioso, seja amoroso com as pessoas, não seja preconceituoso, não seja racista, não tenha intolerância religiosa, não faça exceção de ninguém. Ame a todos, para que todos amem você. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida e a vida dos seus familiares, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?